Olá, meus irmãos e amigos. Mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade ao estudo bíblico do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E como vocês já sabem, sou o pastor Enoque Tiburtino e é com muito prazer que junto com vocês e tenho plena convicção, vocês já estão de posse do manual do livro de estudo de Pentateuco, que é emitido pela EETAD, e hoje, entrando na aula de número 5, nós vamos dar continuidade ao estudo, agora já entrando no livro de Êxodo. As 4 primeiras aulas foram sobre o livro de Gênesis, falamos sobre a criação, sobre Adão, depois o crescimento da família, Abraão, e veio vindo a sua família, Jacó, José. Chegamos ao final do capítulo do Gênesis, entramos hoje no segundo livro, livro de Êxodo. E neste livro nós vamos estudar não somente o que é ou por que houve a escrita do livro de autoria do Senhor Deus e a escrita por Moisés, mas também faremos uma pequena e breve análise e exposição de Israel no Egito, depois o nascimento e a volta de Moisés, ele nasce, vai ser criado no palácio, depois ele vai para o deserto, mas ele volta ao Egito e também tem um chamado de Deus para libertar o povo. Esse povo sairá do Egito e caminhará para o Sinai até chegar na terra prometida, a Canaã. No dia de hoje, a nossa aula vai até quando o povo está no Egito. E lá no seu manual, o texto se encontra das páginas 108 a 132. Feito isso, vamos continuar falando sobre esse segundo livro da Bíblia, o Êxodo. Como sempre solicitamos aos irmãos que estejam não somente com o seu manual, mas com a Bíblia Sagrada para acompanhar os textos, se possível um livro, um caderno de anotações e um comentário bíblico. É muito recomendado. Glória a Deus, louvamos ao Senhor já no início desta aula, orando para que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que haja a disposição para estudar. E eu sei que assistir uma aula online não é a mesma coisa que presencial, mas louvo a Deus pela iniciativa de vocês, que mesmo à distância têm a oportunidade de estudar e conhecer e crescer na graça e no conhecimento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o nosso livro de hoje que estudaremos, Êxodo, ou livro da lei, nós vamos apresentar um mesmo cenário. Aquele povo hebreu que, quando termina o livro de Gênesis, eles tinham descido, a família de Jacó com seus irmãos, com seus filhos, tinham descido ao encontro de José lá no Egito. E como a situação estava boa, José era o governador, nada melhor do que ficar ali. E eles foram estabelecidos numa terra chamada Terra de Gósen, que exatamente naquele momento era a área mais fértil, que tinha recursos naturais, que era banhada pelas águas do Nilo, quase na confluência com o mar Mediterrâneo. Era uma terra perfeita. Deus sempre faz as coisas perfeitas. E eles foram ficando lá. E depois de um período de aproximadamente 450 anos, chegamos agora no livro de Êxodo, que dará a esta continuidade. Não é uma saga. Se fosse apenas um livro histórico, diríamos que era a continuidade da saga do povo hebreu. Não. É a palavra de Deus que, através do plano magnífico do nosso Criador, faz com que, neste momento, entremos nesse processo da história. Sendo assim, como vocês podem olhar na nossa tela, Gênesis registra os últimos capítulos, o estabelecimento das 10 tribos de Israel lá no Egito, e o que aquela terra traria. Tudo de bom. E o povo cresceu feliz e foi se multiplicando. Bem, Jacó morreu, passaram-se os anos, José, que era o governador, logicamente também ficou idoso e morreu. Passam-se esses anos e aí entramos no segundo livro, que é agora chamado Êxodo. Ele vai registrar a experiência do povo que estava no Egito e que vai ter uma situação totalmente mudada, uma vez que muda o faraó, o imperador daquela região,
muda toda a situação do povo. Nós, como crentes, encontramos algumas vezes pessoas que usam o texto bíblico e até de maneira errônea, muitas vezes, dizem, mudou o sacerdote, mudou a lei, certo? Depende, se for da linhagem, tem outra história. Mas tratando-se de governos humanos, mudou-se o governo, com certeza mudam-se algumas estruturas, quem está no comando, mudam-se regras, é assim que acontece, não é verdade? Aqui não foi diferente. As narrativas de Gênesis e Êxodo estão ligadas num conjunto porque é a história de um povo, que agora entra num segundo processo. E qual é esse processo? É aquele que nós vamos conhecer estudando este livro, conhecendo o livro de Êxodo, entendendo a razão por que aquele povo que até dias atrás era muito aprovado, aceito pelo povo e pelo governante, que era José, e agora vai ser levado para o cativeiro. Também, por que esse povo foi peregrinar, andar no deserto até chegar na terra prometida. E aí, neste livro de Êxodo, a gente estuda a escravidão e a redenção de Israel, a presença de Jesus na Páscoa, a simbologia, a presença de Jesus no maná, o alimento que era dado diariamente enquanto eles estavam no caminho do deserto, a presença de Jesus na rocha que foi ferida para que desse água, a presença de Jesus nos sacrifícios ou nas ofertas chamadas levíticas, porque eram as ofertas que eram dadas em sacrifício, e também o sofrimento do povo de Israel lá no Egito, o nascimento e a chamada de Moisés. Tem uma jornada grande, mas vamos trabalhar. Eu talvez fale um pouquinho mais acelerado, porque eu não quero tomar o tempo inteiro de vocês, porque a aula não pode, não deve ser enfadonha. Sendo assim, vamos juntos, vocês com o manual, eu trazendo a complementação que Deus tem nos permitido para o dia de hoje. Primeiro, a libertação do Egito, a gente vai estudar sobre a revelação do nome de Deus a Moisés, o Eu Sou. O Senhor se apresenta para Moisés dizendo, o Eu Sou. Ele não era, não é, não será. É o Eu Sou. Deus sempre presente. Nós vamos falar sobre as 10 pragas que foram enviadas por Deus sobre o Egito, a instituição da Páscoa e a saída do povo de Israel também do Egito, e a proteção de Deus sempre presente na vida dos seus. Aqui, no caso, sobre o povo durante a passagem pelo Mar Vermelho e durante todo o processo da caminhada até a chegada à Terra Prometida. Deus cuidando da provisão dos alimentos, de água, contra inimigos, protegendo sempre. A batalha que houve contra os Amalequitas, certo? E a chegada ao Monte Sinai, quando vão receber as regras, as leis e assim por diante. Revelação da lei e dos mandamentos de Deus, primeiramente a Moisés, que é o novo líder. Também a construção do tabernáculo, que era o local de adoração a Deus enquanto o povo estava na caminhada até chegar à Terra Prometida. A renovação da aliança de Deus com o povo após um pecado do bezerro de ouro, que foi um processo enquanto Moisés estava com o Senhor recebendo os 10 mandamentos, e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. E vamos concluir esta parte com a presença divina na nuvem e na coluna de fogo. Que história é essa? Quando o povo estava na caminhada, durante o dia havia uma nuvem que os protegia do sol. E durante a noite era uma coluna de fogo que iluminava o caminho para que eles pudessem caminhar também durante a noite em direção à Terra Prometida. E por fim, a conclusão da construção do tabernáculo. Sendo assim, vamos lá, Êxodo. Qual o significado do seu nome, o tema do livro e a relação cronológica existente entre o livro de Gênesis, que nós terminamos, e iniciamos agora o livro de Êxodo, o segundo livro. Primeiro, vamos ver essa pequena análise que fala sobre a escravidão egípcia. Por que o povo ficou escravo? O início da vida de Moisés. O que seria o novo e será o novo líder nesta caminhada, nessa nova etapa daquele povo que tinha sido tão bem recebido por José lá no Egito. Se tornou escravo e alguém tem que libertá-los. E quem será? Moisés. Como que se deu o chamado de Moisés pelo Senhor? As desculpas que Moisés apresentou e as audiências que ele teve com Faraó.
E Deus atento. Uma vez que Deus chamou, Deus capacitou, Deus também está atento para atender o pedido dos seus. Vamos lá. Êxodo. Primeiro, a visão panorâmica. Êxodo tem um significado de saída. E quando foi isso? Aproximadamente entre 1450 e 1410 a.C. Foi escrito no deserto, o livro de Êxodo, durante a peregrinação de Israel, em alguma parte lá na península do Sinai. Qual foi o propósito desse livro? Registrar os acontecimentos da libertação milagrosa, maravilhosa, que Deus deu ao seu povo. Embora o povo fosse rebelde, não importa, Deus é fiel. E ali não foi diferente. E nessa estrutura nós veremos Israel no Egito, Israel no deserto, Israel no monte, ou melhor, no Sinai, certo? Característica deste livro, ele possui, olha que interessante, o relato do maior número de milagres do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Ouçam bem e não confundam com o Novo Testamento. Bom, então eu vou repetir. O livro de Êxodo possui o relato do maior número de milagres do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. E o versículo-chave você encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, dos versículos 7 a 10, que nos diz desta forma: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci e vim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veio a opressão com os egípcios, os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Olha só, Deus, o meu, o teu, nosso Criador, aquele que lá no livro de Gênesis fez um acordo, uma aliança, um pacto com Abraão, certo? Com a descendência de Abraão, renova o pacto depois com Jacó, e a gente vai ver as bênçãos que vêm. É esse mesmo Deus, sempre atento. Nem eu nem você escapamos do olhar carinhoso, amoroso do nosso Deus. Quando o Senhor vê e ouve o clamor do povo, ele vem em socorro. Esse mesmo Deus que fez isso com Israel é o mesmo Deus que faz isso comigo e hoje, com você, hoje e sempre. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Clama a mim, como diz as Escrituras, e responder-te-ei. O povo clamou, e o Senhor ouviu e veio em socorro. Esse mesmo Deus também vem em socorro de você, de mim, de nossa família, atendendo o nosso pranto, a nossa causa. Porque Deus tem um grande amor por cada um de nós, e Ele faz tudo para abençoar a cada um de nós. Basta que sejamos fiéis e andemos segundo os seus preceitos. É isso que vai também trazer excelente lição para nós nesse livro de Êxodo. Vamos continuar vendo que tem algumas pessoas chaves. Quais são essas pessoas que são relatadas no livro de Êxodo? Moisés, Faraó, a irmã de Moisés, chamada Miriam, o seu irmão, chamado Arão. E não pode entrar. Se hoje nós falamos da sogra, aqui no Êxodo vai falar do sogro, Jetro, sogro de Moisés. E vamos ver durante o livro de Êxodo alguns lugares que se tornarão, digamos assim, mais conhecidos. Por exemplo, o Egito, a terra que lhe foi hostil para aquele povo amado de Deus. Gósen, a terra que era excelente lá no Egito, onde Deus permitiu que o povo hebreu ficasse até ser liberto. Rio Nilo, que banha as terras marginais, é a melhor terra do Egito. Midian, o Mar Vermelho, que tem um episódio miraculoso, a Península do Sinai e o próprio Monte Sinai. São lugares que para nós, no livro de Êxodo, tem uma importância muito grande. Vejam bem,
fazendo uma conexão entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. A família de Jacó ou de José lá no Egito. Êxodo capítulo 1 vai falar sobre isso. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, o que significa com sua família. Quem? Os filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Se você olhar na tela, no outro quadrinho, está lá os filhos de Leia. Rúben, que significa eis um filho. Simeão, que significa audição. Levi, que é adição ou associado. Judá, objeto de louvor. Issacar, salário. Zebulon, morada. Esses são os filhos de Leia, que entraram lá na terra prometida, certo? Mas também, não, terra prometida não, entraram no Egito. Na terra prometida é outro papo. Filhos de Raquel, que significa ovelha. Benjamim, filho da mão direita, ou felicidade. José, que tem o significado do seu nome, Salvador. Os filhos de Bila. Bila tem o significado de modéstia, que ela era a serva de Raquel. Entra Dan, que significa juiz, e entra Naftali, que significa ganho na peleja. Mas também entraram os filhos de Zilpa, que significa gota, e ela era a serva de Leia. Gade, que significa boa fortuna, e Aser, que seu nome significa feliz. Esta é a família de Jacó que estava no Egito. Passaram ao longo desses anos, esse povo, essa família cresceu. E olha que nós encontramos aqui. Moisés nasceu quando Israel estava lá no cativeiro. Durante os terríveis dias em que Faraó ordenou que todo recém-nascido israelita do sexo masculino fosse morto. Ele casou-se com uma moça chamada Zípora, que também é conhecida por Séfora, veremos logo a seguir, filha de Jetro, que era um sacerdote de Midian, descendente de Abraão. O que significa o nome de Moisés, que é um personagem, não só porque ele escreve, ele que vai anotar o livro do Pentateuco, mas também teve um papel fundamental na libertação do povo. Nome Moisés, significado Moses, que significa, na língua egípcia, filho. Para os judeus, Moshe, que significa retirado das águas. O seu avô, Coate, segundo filho de Levi. A mãe, Joquebede, você vai encontrar pouca referência sobre Joquebede, tia de Arnão. O pai, Anrão, filho de Coate. A esposa, chamada Zípora ou Séfora, que em hebraico quer dizer também Zípora. O seu sogro, já falamos, é o Jetro, que era um sacerdote em Midian. Ele teve como irmãos Miriam, Arom ou Arão. Viveu aproximadamente, aí, segundo a Bíblia, 120 anos. Então, se a Bíblia diz que é 120, é 120, certo? E onde que ele morreu? No Monte Nebo, na planície de Moabe. Olha aqui. Todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas olha o que a Bíblia nos fala. Mas os filhos de Israel, fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Sabe o que significa, meus queridos? O Egito tinha esse povo, que lá o antigo faraó tinha permitido, por causa de José, os recebeu e deu aquela terra, e eles cresceram, multiplicaram, e os seus bens também cresceram, multiplicaram, porque onde está o povo de Deus, a bênção chega junto, e despertou inveja no povo egípcio, e principalmente no novo faraó. O que aconteceu? Êxodo capítulo 1, entre os versículos 1 e 14, nos fala: levantou um novo rei, um novo faraó sobre o Egito, que não conhecera José, a sua história, sua intimidade com o antigo faraó. Não tinha WhatsApp, não tinha Netflix, não tinha nada disso para registrar. Era na oralidade que se passavam as informações. Por não conhecer a história e os propósitos que levaram José lá para o Egito, o novo rei teve uma visão contrária ao seu antecessor. Olha o que diz as Escrituras. Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, que usemos de astúcia. Astúcia significa esperteza, rapidez. Para com ele, o povo, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele, aquele povo, povo hebreu que está na nossa terra,
se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Vocês entenderam? O medo fez com que Faraó, o novo Faraó, tomasse uma nova atitude. E para o povo, a alegria de estar numa terra que produzia bem, embora eles eram imigrantes, mas os tinha recebido e já tinha se passado mais de 400 anos. Poxa vida, estava bem. Quantas gerações já tinham passado ali? E esse povo cresceu, eram milhões. A alegria se converteu, transformou em sofrimento. O sorriso em lágrima e a liberdade deu lugar à escravidão. E os egípcios, texto bíblico, puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Queridos, quero fazer um adendo e um alerta. Quando nós encontramos aqui a expressão os filhos de Israel, eles não estão se referindo aos filhos da terra de Israel. É que, se vocês se recordam, Jacó teve o seu nome trocado, lembram? Abrão virou Abraão e Jacó, depois teve um encontro com o anjo, teve o seu nome trocado para Israel. Então, quando aqui está dizendo os filhos de Israel, está dizendo os filhos e a descendência de Jacó. É que agora já está com o seu nome dado pelo anjo, Israel, ok? Queridos, tempo de crise, precisa de um líder. E aí já tinha um fato. Faraó não gosta de líderes e fará todo tipo de obra contrária para impedir. E aí a gente encontra registrado os versículos 15 e 16 de Êxodo 1. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, homem, macho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Porque o medo do faraó era, com esses homens crescendo, se preparando para a guerra, havendo uma guerra com inimigos vizinhos, vai que esse povo se ajunte com o inimigo, nós estamos perdidos. Mas se for mulher, não. Porque elas vão crescer, vai se juntar com o povo da nossa terra, está tudo em casa. Este era o pensamento dele, mas não o pensamento do Senhor. E aí vai nascer o jovem Moisés, que, como vocês já leram ou estão lendo na passagem bíblica, embora havia a ordem de que todo bebê, macho, homem, deveria ser morto, as parteiras temeram ao Senhor. E aconteceu que o garoto nasceu e ele é posto naquele cesto, lá no Rio Nilo, a sua irmã vai ficar por perto vigiando, e ele vai ser encontrado pela princesa, a filha do faraó, e ela acha o menino lindo. Tem um contexto muito bonito nessa história. Bom, olha o que diz aqui. Foi-se o homem da casa de Levi e casou com uma descendente também de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então, vocês olham aí a descendência. Levi teve Gerson, Coate, Merari, Arão, Gizar, né? E aí o Arão, teve como filhos Arão, Moisés, nesse princípio, certo? É aqui que vai ter a origem do Moisés e porque ele é da família de Levi. Vamos fazer um breve resumo, assim, 3 ciclos a vida de Moisés nos seus 120 anos de vida. Primeira parte, primeiro ciclo, 40 anos como príncipe no Egito. Deus permitiu esse período para que era o tempo dele conhecer as suas origens, o seu povo, aprender a cultura do povo egípcio também, e os relatos nos trazem que a cultura do Egito era muito desenvolvida para a época. Eles eram entendidos em muita coisa, era uma potência. E o Senhor sempre dá oportunidades para que eu e você também cresçamos em conhecimento, em tudo. Deus não é contra os estudos, não, muito pelo contrário, Ele nos incentiva a estudar, procurar conhecer todas as coisas, sabendo, através do Espírito Santo, discernir o que é bom e o que não é bom. Aprender de tudo, retende o que é bom, o que é de bem. Segundo ciclo, os próximos 40 anos do Moisés. Ele vai passar na terra de Midian, pastoreando o rebanho de Jetro. Por quê? Houve aquele episódio que ele vai defender um hebreu e acaba matando um egípcio,
E ele foge para o deserto. E lá ele vai encontrar Jetro e vai trabalhar com Jetro, certo? Pastoreando, casar, logicamente, e pastorear naquele período. E lá é um tempo que Deus permitiu para, longe de tudo e de todos, dos seus, ele ter um tempo de aprendizado. O cuidado de Deus e também aprender como liderar. E é lá que ele tem a chamada. Terceiro ciclo, ele vai voltar para o Egito. E agora com uma função, uma missão, liderar o povo rumo à terra prometida. Agora já se houve um tempo de conhecimento, houve um tempo de aprendizado, agora tem um tempo de ação sobrenatural de Deus na vida dele que se deixa ser conduzido pelo Senhor. É um período de perguntas, indagações, período de sofrimento, de solidão, mas período também de resposta. Tem decepções, logicamente, com o povo, e tem hora que ele fica bravo até com Deus. Amadurecimento e consolidação como líder. Líder não é apenas uma pessoa que é posta numa função. Não. Líder é aquele que sabe conduzir as pessoas a chegarem no objetivo desejado, só que as pessoas têm prazer em executar. Elas estão como que para elas. E aquele que é chamado por Deus, ele vai conduzir este povo. Bem, na fase de aprendizado, Moisés, temos até um mapinha, na terra de Midian, que é o período dele auto se conhecer, uma época de conflitos internos. Ele acabou de matar o egípcio e vai fugir. Se vocês olham no mapa, vocês veem que ele vai sair do Egito, vai passar pelo Sinai, vai lá do outro lado, na terra de Midian. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Moisés não estava só. Mesmo, talvez, ele julgando que estava um fugitivo, que ninguém o viria, ninguém o encontraria, ninguém escapa da presença de Deus. E é nesse segundo ciclo, é que Moisés vai se deparar com aquela passagem que nós conhecemos da sarça ardente. Bem, ouçam bem, para a escolha de Moisés, tem uns critérios de Deus, não do homem. O Senhor olha o caráter da pessoa, o aspecto cultural, a personalidade e a estrutura emocional, o teu equilíbrio. Para ser líder, não pode ser uma pessoa destemperada. Tem que ser uma pessoa que tem um caráter que agrade ao Senhor. Ou se for nas atividades do dia a dia, no dia de hoje, as empresas procuram alguém que tenha um caráter que dê segurança para a empresa ou para qualquer atividade. A cultura também é importante, o conhecimento que você tem das coisas, a personalidade, o jeito. Se é amável ou não, se é brusco, se é tosco, como que funciona isso? E nós vamos encontrar tudo isso aqui quando o Senhor vai escolher Moisés. Lógico que Moisés não era o homem perfeito, tinha suas imperfeições, como todos nós temos, mas diante do Senhor, o Senhor vai trabalhando e vai fazendo com que mude essas características, se deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Sendo assim, olha, a chamada não é uma chamada circunstancial, foi de momento, só para aquilo. Usou, descartou. Não. Moisés foi chamado porque Deus viu nele as condições e era ele a pessoa que Deus queria usar, não somente para libertar o povo, mas também para dar todo o atendimento durante a caminhada para a terra prometida. A chamada não surge do nada, nem naquela época e nem nos dias atuais. Não é por uma circunstância fortuita, de momento, ocorreu um problema, vou chamar alguém. Não, Deus sabe muito bem o que faz. É um projeto da presciência. Presciência é o conhecimento, é a ciência de Deus antecipada. Tem propósitos divinos e, logicamente, falando aqui de Moisés, visava e visa propósito. Não é diferente a chamada que Deus dá para mim e para você na sua obra. Tem esses mesmos requisitos. Moisés vai ter conhecimento como legado da sua chamada de para quem ele vai trabalhar. Ele nasceu criado no palácio. Tudo de bom. Depois, mata o egípcio, foge para o deserto. Lá ele vai ser um pastor de ovelhas, vai aprender a trabalhar com ovelhas, subordinado ao seu sogro, Jetro. E quando o Senhor chama, quem é o Senhor? Agora ele vai ter uma oportunidade de conhecer. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o eu sou. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, aquele que chama.
Eu sou o Deus de Isaac, aquele que cumpre as suas promessas. Eu sou o Deus de Jacó, ou Deus de Israel, o que muda a história. Eu sou aquele que é imutável, que não muda nunca. Aquele que é inerrante, não erra jamais. Aquele que é infalível, não falha. E interessante, tudo isso é maravilhoso, as características do nosso Deus. Eterno, eu era, eu sou, eu serei. Nunca houve antes e nem haverá um depois. Somente Deus. Como é bom servir a esse Deus. Estudando a palavra do Senhor. Meus queridos, olha, vamos embora. Vamos correr, que senão essa aula fica curta. Moisés vai se encontrar diante de Faraó, porque o Senhor o trouxe e levá-lo-á para encontrar com Faraó. E aí nós vamos ver alguns embates que surgirão. E o Senhor vai endurecer o coração deste homem, Faraó, para que se cumpra a promessa do Senhor. Faraó não quer libertar o povo, tranquilamente ele não quer. O povo está sendo escravo agora, está sendo oprimido, mas está produzindo, está trazendo riqueza. Não vai. E quando o Senhor fala para Moisés, vai lá e se apresenta, Moisés vem com as suas desculpas. Senhor, olha, eu sou uma pessoa que eu não sei falar direito, eu não sou uma pessoa bem preparada. O Senhor fala assim, não diga isto, não fala que você não sabe falar. Mas vamos fazer o seguinte, o seu irmão Arão, ele é mais diplomata. Então faz o seguinte, eu falo contigo, eu sou o teu Deus, e você será por Deus para com Arão. O que ele quer dizer é o seguinte, eu falo contigo, tu falas para Arão a minha palavra, e Arão vai entender que sou eu que estou falando. E ele, que é o diplomata, ele vai saber como agir. Porém, para Faraó, é tu mesmo que vai. É você que eu quero que vá. Deus sabe o que faz. Basta a mim e a você obedecer a esse Deus. E ele vai falar com Faraó. E aí o Faraó fala, mas não deixo ir não, de jeito nenhum. Então tá bom. Então aí vem as pragas que o Senhor quer mostrar para Faraó. Sou eu, deixa o meu povo ir. Certo? O Moisés foi pedir, ele não quis deixar, deixa comigo. Vamos lá. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, tais como o rio Nilo, o sol, a lua, a terra, o touro e uma bicharada, até barata tinha no negócio. Certo? O que o Senhor vai fazer? Vai trazer aquelas pragas para que o povo, e principalmente liderança, Faraó, soubesse com quem estava lidando. Não era um povo qualquer, era o povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. E aí nós colocamos aí as pragas. Primeira das pragas, as águas do Nilo se tornam em sangue. Tudo bem que os magos do Egito também fizeram isso. Só que eles não conseguiram desfazer. Certo? Mas Deus sim. Os magos não. Primeira prova. A segunda, a infecção, a infestação de rãs, que também tem um significado. Infestação de piolhos, de moscas. Depois, a morte dos animais. Tumores que brotaram no povo egípcio. Certo? Chuva de pedra ou granizo. Algumas bíblias vão falar saraiva. Certo? As infestações de gafanhotos, que vinha destruir toda a plantação. Depois, a escuridão, a negritude por 3 dias, exceto na terra de Gósen. Olha que coisa. E por último, a morte dos primogênitos. Esta última não estava no script para ninguém entender, mas Deus sabia o que estava fazendo. O que significava isso? A praga, ou seja, o rio Nilo se tornando em sangue, tinha um significado, que era a desestruturação econômica, ambiental e religiosa para o povo. Porque o rio Nilo era tudo. Era lá que fazia as oferendas, era ele que servia de meio de transporte, era ele que servia de meio de sustentação da água, não só para a agricultura, mas para beber. O rio Nilo era tudo. Era o sangue, vamos dizer assim, correndo na veia do povo egípcio. Se tornou em sangue. Não vai dar para, não serve para nada. Não serve para irrigação, não serve, não tem vida. Olha a situação. A praga das rãs era significada por eles pela deusa Hepti, que significava prosperidade. E agora? Essa praga aí se tornou uma praga que ninguém queria aquilo. A versão do que antes era considerado sagrado. Se antes eles adoravam a rã, agora eu quero ver tudo, menos rã. Estão perdendo essa divindade. Esquece. Terceiro, os piolhos.
Isso era contra os sacerdotes dos egípcios, logicamente. Por quê? Estava associado com purificação. Tem ideia? Eu nem vou comentar aqui muito sobre piolho, senão daqui a pouco vocês começam a se coçar por aí. E não é esse o caminho, não é? Mas vocês sabem como que é a coisa. A noção de que os sacerdotes não eram puros. Aquela praga de piolho pegando todo mundo egípcio, porque o povo que estava na terra de Gósen, o povo de Israel, estava sendo poupado. As moscas tinha a ver, ou era uma humilhação, contra os deuses deles, certo? Minerves, Ra, Ator. Então, o que significava beleza e proteção. Mas a hora que encheu de mosca, irritação, incômodo, os egípcios sofreram. E eles olhavam para outra terra e o povo lá está de boa. Estava bem, não tinha esse problema. Poxa, é só contra nós. Então eles estão, esse povo tem algo diferente. Temos que tomar cuidado. O faraó está ali, duro. Dos animais, a morte dos animais, certo? Que eram os deuses, Apis, Minervas, Ram, que eram propriedades pessoais. A riqueza do povo é a agricultura e os animais. E agora, morrem os animais. Os rios que se tornaram, o rio que se tornou em sangue lá, também não dá para irrigar a terra. Você está perdendo, então, a alimentação vegetal, a alimentação agora dos animais, pragas. Já pensou? Eu diria assim, me perdoe a expressão, mas que inferno esse povo está vivendo agora, hein? Mas não basta. O que traz? A morte dos animais traz doenças. Não somente para os animais, mas o fato de eles estarem mortos, espalhar para tudo quanto é lado, acaba trazendo doença para o povo egípcio, porque o povo de Israel estava protegido na terra de Gósen. Imagine, aqui, por exemplo, no Brasil, certo? Todos os estados tendo um problema, exceto o estado de Minas Gerais, ou um estado no centro-oeste, só aquele estado tá limpo, o resto tudo contaminado. Tem ideia? E o povo quer ir para lá, mas não pode. Como é que fica? Tem que sofrer e ver o outro gozando as benesses. Por quê? Porque aquele povo tem um Deus que realmente é um Deus com D maiúsculo, não um Deus criado pelo homem. Mas ainda, as úlceras eram uma afronta contra alguns deuses deles. O Imhotep, por exemplo, que era os deuses da cura. E agora, das úlceras não tem quem vai curar. Mas o povo de Deus está protegido na terra de Gósen. Bem, gafanhotos, eles tinham um Deus gafanhoto, que significava prosperidade na agricultura. Mas agora, aquela proliferação de gafanhotos que passavam pelas fazendas, pelas plantações, devorando tudo, do dia para a noite, acaba com tudo. Imagina a perda das safras. Aquele país que era próspero, agora vai ter fome, porque a sua safra foi embora pelos gafanhotos. O que significava prejuízo na agricultura, prejuízo para os animais que se alimentavam de agricultura, não é? E os homens ficam sem alimentação. Aí vem granizo, as pedras, que também tem o significado de prosperidade, logicamente, na agricultura. Falamos aí dos gafanhotos, proteção, certo? E aí vem escuridão. Vocês se recordam quando falamos lá do começo do livro de Gênesis, quando Deus está criando a terra e tudo o que há, sobre a criação que Deus tinha luz própria, porque senão não haveria a fotossíntese das plantas? É a mesma coisa, sem luz, escuridão. É a planta que não tem a fotossíntese, é a escuridão que você não enxerga para onde vai, é tropeço, é acidente, mas também tem uma outra questão. Era uma afronta ao deus Ra, Amon-Ra e outros deuses, que era o deus do sol, deus da estrela, deus da lua. Cadê o deus deles? Com a maior escuridão. Mas lá na terra de Gósen havia a iluminação tranquilamente. Aí traz medo, traz confusão e a descrença nos seus deuses, que não está funcionando, clamava e não acontecia nada. E por último, veio a morte dos primogênitos, que aí já é uma praga à parte que nós falaremos logo mais quando vai falar sobre a instituição da Páscoa. Que aí é a humilhação contra o próprio faraó, porque morreu o primogênito inclusive no palácio. Morreu em todo canto, exceto na terra que estava o povo de Israel. O que significava isto? Herança do trono e a crença do Deus Rei. Mortandade e humilhação final. Já que Faraó
não quis ceder, ele tentou negociar, fez proposta. Olha, você vai ali, adora, mas volta. Mas enquanto você vai com os homens, as mulheres, as crianças e o gado fica. E Moisés dizia, não, vai eu e todo mundo e tudo que é nosso. Ah não, assim eu não permito. Então tá bom. E Deus permitiu essa dureza no coração de Faraó para poder libertar o seu povo. Muito bem. Olha, eu anotei aqui sobre as pragas, o que significava, com uma letra maior, não é? Tudo bem. Bom, a 10ª praga é a morte dos primogênitos, para que o povo pudesse sair do Egito com um final abençoado. Bem, o que vai acontecer agora? Depois disso tudo, teve a instituição da Páscoa, que foi quando o Senhor vai dizer, olha, vocês vão matar o cordeiro, se é muito para uma família, divide com seus vizinhos, mas antes disso, prepara o cordeiro para comer, certo? Vão ter que se vestir, se preparar como fosse sair em marcha, certo? Porque e o sangue do cordeiro será aspergido nos umbrais da porta, porque nesta noite, que aqui é denominada da Páscoa, o anjo passará, e na casa que não houver o sangue, ali haverá morte. O povo de Israel fez como lhe foi ordenado, mesmo estando lá na terra da escravidão, e assim aconteceu. E quando houve, e a Bíblia fala que houve lamento em todo o Egito, porque em toda casa o primogênito, ou seja, o mais velho, morreu. E aí, agora, Faraó viu que não tem, com Deus não tem acordo. Ele fala, então vai. E o povo pode sair. A instituição da Páscoa, certo? Tem este significado. A expiação pelo cordeiro. Expiação é alguém pagando a conta. Para que houvesse a redenção, a libertação do povo de Israel, a libertação, alguém pagou a conta. Para que eu e você fôssemos libertos do pecado, alguém pagou a conta. Para que, quem foi esse alguém? Lá no passado, Deus não quer homens, sacrifício humano. Ele usou o cordeiro. Lembra que também quando o Senhor pediu para Abraão uma prova de fé, que oferecesse Isaac em sacrifício, era só uma prova de fé. Deus não queria imolar, não queria o sangue de Isaac. Para isso ele proveu um cordeiro. Cordeiro imaculado, puro, sem mancha. Certo? Depois aqui, cordeiro imaculado, sem mancha, puro. E depois, no Novo Testamento, o cordeiro imaculado, sem mancha, Jesus Cristo, o meu, o teu, o nosso Salvador. O cordeiro pascal, olha a comparação entre o cordeiro da Páscoa e o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro pascal, ele era morto. Ele não tinha manchas. Teve o sangue aspergido nos umbrais das portas. Ele não teve osso quebrado. Ele morreu no lugar do primogênito. Do povo hebreu, primogênito hebreu, viveu, porque havia um substituto, que era o cordeiro. E ele foi santificado para Deus. Isso lá o cordeiro da Páscoa. Olhando o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, pelo meu, pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade. Ele não tinha pecado. Se o cordeiro lá da Páscoa não tinha manchas, esse daqui também não tem nada que mancha, porque o pecado mancha a nossa vida. Jesus não tinha pecado. Se lá o cordeiro teve o seu sangue aspergido nas portas, Jesus Cristo nos lava, ele que nos lava e nos purifica de todo pecado com o seu sangue. Assim como o outro cordeiro, ele também não teve os ossos quebrados. Lá morreu um primogênito, no lugar do primogênito. Aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos livrar da nossa morte merecida, porque a Bíblia relata que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por último, lá o cordeiro pascal da Páscoa, não é pascual não, viu gente? É pascal, porque é da Páscoa, certo? Ele foi santificado para Deus. Já o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é ele que nos santifica também para Deus. Nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus, santificados, separados para Deus. Glória a Deus por isso. A viagem de Israel para o Monte Sinai começa com a peregrinação, a saída do Egito e depois a sua caminhada, a santificação do primogênito, a travessia do Mar Vermelho, o cântico da redenção, do Mar Vermelho até Elim,
os eventos que aconteceram no deserto em função do pecado, os eventos de Redefim, o encontro com Jetro. Vamos lá? Certo? Respiraram, certo? Eu bebo uma água, você também respira fundo, que nós temos mais uma jornada, tá? Dá trabalho preparar isso daí, viu, gente? Não é fácil não. Olha, fazer esse desenho. A instituição da Páscoa. O significado da Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. É a maior festa nossa, do cristianismo, e naturalmente de todos os cristãos, pois nela se comemora a passagem de Cristo deste mundo para o Pai, e da morte para a vida, e das trevas para a luz. Bem, seja assim, é considerada a festa da libertação. Naquela noite, preservados pelo sangue do Cordeiro e nutridos com a sua carne, deveriam iniciar a marcha para a terra prometida. E eles teriam que repetir esse rito, esse fato, essa memorização, por isso que nós fazemos a Santa Ceia em memória, não é isso? Todos os anos em memória do fato. É a Páscoa dos judeus. Bem, para nós, memória da libertação e anúncio de uma libertação futura. Por quê? Anúncio da libertação, fomos libertos do pecado. Mas é o prenúncio também da libertação futura. Libertos deste mundo para viver com o Senhor na eternidade. Essa é a Páscoa cristã. E nós não comemoramos de ano em ano. Comemoramos todas as oportunidades que nós temos. Normalmente, principalmente no Brasil, por exemplo, em algumas igrejas, a frequência é mensal, mas tem igreja que é semanal, tem igreja que é diária, tem igreja que é anual. A periodicidade não importa, mas o importante é que nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, também significando a nossa libertação, nossa saída da escravidão do pecado. A nossa libertação é por meio de Cristo Jesus, mas a promessa de que um dia estaremos com o Senhor na glória, porque o próprio Jesus, ao fazer a ceia, ele disse: olha, eu participo da ceia convosco, mas eu aguardo um dia que nós vamos participar lá em casa, digamos assim. Vocês estarão comigo. Hoje eu estou com vocês, mas um dia vocês estarão comigo. Esta é a Páscoa cristã. Glória a Deus. Se vocês olharem no mapa, verão aí a saída do povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, vão passar pelo deserto, certo? E vai até Cades Barneia. Então aí, vocês viram que o desenho, pode olhar lá, tem os gráficos, a rota em vermelho, e vai passando. Piairote, depois vai passar perto de Migdol, de Mara, Elim, desce para Refidim, Horebe, Cazerim, vai subindo, vai lá para Cades Barneia no norte, desce mais um pouco por Izion, certo? Perto de Elate, depois vai para o Monte Or, vai vadiar ou lá na lateralidade perto de Edom, certo? Vai passar pela terra de Moabe até Hebron, lá em cima. Esta é a saída ou a rota que o povo fará. Bem, sempre que o povo se colocava em marcha, caminho, olha o que diz a Bíblia em Êxodo 13. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Durante todo o período, o Senhor se fez presente nesta caminhada. Mar Vermelho, Deus dividiu o mar com forte vento oriental, expondo esta parte da terra subaquática, por onde Moisés e os israelitas passaram em terra seca. Só que eles passaram, quando estão saindo do outro lado, e o exército egípcio está bem no meio do Mar Vermelho, as águas voltaram, cobriram e não sobrou ninguém. Esse é o Deus que libertou o povo de Israel. É o mesmo Deus que liberta eu e você. Mas ainda, Moisés usou a ferramenta que ele tinha. Deus quer que eu e você use a ferramenta que nós temos. Olha que eu escrevi. Moisés usou a ferramenta que tinha. E Deus usou Moisés. Logicamente, Moisés com a sua ferramenta. Eles atravessaram o Mar Vermelho para, hoje, nós chamamos de Arábia Saudita. Onde, de acordo com os arqueólogos, esse está realmente o sagrado Monte Sinai. Olha que diz lá na Bíblia Sagrada. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, ou seja, sem se molhar. Lembrando, logicamente, que tinha
anciãos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, animais grandes e pequenos, tudo, porque quando o povo saiu do Egito, saiu levando tudo. Ai, mais ainda, eles saíram abençoados. Não somente saíram com tudo que tinham adquirido ao longo daqueles mais de 400 anos ali na terra, mas o povo da terra do Egito também os abençoou. Por amor de Deus, vai, leva tudo que vocês queiram, mas saiam daqui para que vivamos em paz. O próprio Senhor fez com que, se fossem os dias de hoje, o ímpio abençoasse o justo. Deus continua fazendo isso. Deus usa o ímpio para abençoar os seus. Glória a Deus por isso. Deus direcionou Moisés e foi lá no Monte Sinai que ele vai receber as regras ou os mandamentos do Senhor. Bom, os pilares, marcando a travessia, talvez posto aqui por Salomão, um marco, no outro, para marcar a saída. Muitas evidências achadas de carros e cavalos de Faraó, através da arqueologia, descobrem isso. E o povo atravessou, olha o mapinha aí, atravessou nesse sentido, de um lado para o outro. E o vento veio do Oriente para abrir o mar. Ei, Deus maravilhoso! Quando chega do outro lado, eles vão cantar de alegria, gente. Claro, foram libertos por Deus. E na nossa lição, vai falar sobre isto. Se vocês estão acompanhando por acaso aí o texto, vocês vão ver que vai falar sobre isso, sobre o livro, a exposição no texto de número 2. Depois vai falar sobre o chamado de Moisés, na página 113. E vai falar aí com Moisés voltando para o Egito, o texto de número 3. As pragas, na página 117. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e o Cordeiro Pascal, na página 119. Depois, aqui na página, no texto 4, na página 120, nós encontramos aqui a viagem de Israel lá no Sinai. Agora, o que eu quero falar nesse momento é sobre música. 2 coros comandados por Moisés e Miriam louvam a Deus. Por quê? Porque eles foram libertos lá da escravidão. Nós encontramos no livro de Salmos a louvor. Moisés escreveu Salmos, viu? Certo? Se você ainda não chegou no estudo no livro de Salmos, nos livros poéticos, saibam, Moisés também. Cantai ao Senhor, todos os povos. Por quê? Porque foram libertos pelo Senhor. E dependendo das circunstâncias, olha o que a Bíblia fala através do Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louvai ao Senhor. Cântico de Moisés e também de Miriam, porque foram redimidos, libertos da escravidão. Olha o teor da canção, Êxodo 14, 19. O povo passou a pé no seco. O exército do Egito, o Senhor tirou as rodas do carro deles e não podia andar. Onde está o poder do mar e dos cavalos e dos cavaleiros? Aí, no Êxodo 15, verso 3, Moisés canta louvando a Deus. E olha, meus queridos, como nós estamos fazendo um breve resumo, não é? E já se passaram 54 minutos, e vou ter que usar um pouquinho mais, peço-vos a paciência, e fiquem alertas, porque ainda tem muita coisa boa chegando no nosso estudo aqui da introdução do livro de Êxodo. Todo início de livro é mais ou menos desse jeito, certo? O povo cantou e agora continua a marcha, não fica só de cantoria não, certo? Isso daí é alguns pássaros que fazem isso, não é? Mas a gente tem que ser igual a formiga, trabalhando o tempo todo. No deserto, rumo ao Sinai, vocês olham aí, essa é uma foto feita por satélite. Então isso é foto de verdade, apenas o desenho que é feito por nós. Então, vocês olham aí a rota tradicional do Êxodo, saindo do delta do Nilo, que é aquela terra que eu falei, a terra de Gósen, passando pelo Mar Vermelho, certo? Eles vão ter algumas situações. Aí eu marquei codorniz e o maná, porque o Senhor os alimentava todo dia com o maná. E depois eles ficaram cheios, injuriados, começaram a murmurar e queria comer carne. Deus falou, não seja por isso, mandou codornizes, uma quantidade tal que eles comeram, e a Bíblia fala que chegou até a sair pelas narinas, de tanto que comeram. E o povo murmurando. Em função dessa murmuração, uma viagem que era para ser um tempo super curto, tornou-se apenas 40 anos de peregrinação. E nesse período, Deus vai trabalhar, vai tratar com este povo, dando orientações para que não chegue um bando na terra prometida. Deus gosta das coisas tudo com decência e ordem.
mas vai chegar um povo com regras, com normas, com leis, com liderança própria, e vai receber um território próprio, a nação de Israel. Porque para que um povo tenha sua considerado como um povo com nação, é necessário que tenha território, é necessário que tenham leis, que tenham governo, que tenham língua. Pode ser igual a dos outros, não, mas tem uma língua, digamos assim, própria. Pois bem, assim foi que aconteceu com o povo. O povo hebreu fala uma língua diferente dos seus vizinhos. O povo hebreu tem um território dado por Deus, a Canaã. O povo hebreu tem as regras dadas por Deus, leis sociais, leis morais, leis espirituais. Um povo bem preparado, mas para isso, um povo que vai ser treinado, monoteísta, que adora só um Deus. Enquanto está murmurando, o Senhor vai trabalhando e só vai deixar entrar na terra prometida quando eles estiverem preparados. Queridos, nós só vamos entrar na terra prometida, na Canaã celestial, quando nós também aprendemos a não murmurar, a seguir a legislação de Deus, a ser unido, a falar a língua dos céus, é ter comunhão um com os outros. Entra um povo organizado, não bagunçado. Muito bem, vamos lá. Israel chega a Mara. O povo de Deus estava finalmente livre dos egípcios. Já tinha cruzado o Mar Vermelho, continua pelo deserto a caminho de Canaã. Depois de atravessar lá o Mar Vermelho, sempre conduzidos por Moisés, vão até o deserto de Sur. Andaram 3 dias pelo deserto e as águas que encontraram em Mara eram impróprias para beber. Mara significa amargo. Era imprópria e aí vai reclamar com Moisés. Ô Moisés, primeiro tira a gente lá da terra, que a gente vivia numa terra ótima, boa, traz, chega na porta do Mar Vermelho, é o maior sufoco, passamos. E agora a água. Tá bom. Olha lá, murmuração do povo e o agir de Deus. Entre o deserto de Etã, ao norte, e o deserto de Sim, ao sul, margeando o litoral ocidental da península do Sinai, ali as águas amargas tornaram-se doces. Esse é o Deus que nós servimos. Ele muda as circunstâncias. Bem, o povo continua murmurando. E Deus continua agindo. Êxodo 16. Moisés agora conduz o povo rumo ao Sinai, mas para chegar lá teve que parar em 3 localidades: Elim, Sim e Refidim. Em cada uma dessas localidades houve um expediente especial da parte de Deus para com o povo hebreu. A chegada em Elim, diz a palavra de Deus em Êxodo 15, 27. Então chegaram a Elim e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Elim era um verdadeiro oásis no deserto. E eu fiz uma anotação à direita, e diz aí: ali havia água abundante e palmeiras. O Senhor que cura as águas de Mara conduz o seu povo a um lugar de descanso e refrigério. Assim como há épocas de severas provações, também há época de refrigério na presença de Deus, conforme Atos 3:19. Creia nessa promessa, não foi só para aquele povo. Para mim e para você ainda vale para o dia de hoje. Mesmo que nós passamos por momentos difíceis, problemas, mas Deus, no meio dessa nossa jornada, Ele cria momentos de refrigério. Mesmo no deserto do dia a dia que talvez você esteja passando, confia nessa promessa de Deus. Deus também traz refrigério mesmo em meio às dificuldades. Deus cria os seus oásis para que eu e você possamos nos refrescar, descansar, refazer as forças, ter novas energias para continuar a caminhada até a nossa chegada na terra prometida. Confia no Senhor. O Deus que fez isso lá no livro de Êxodo é o Deus que faz isso na minha, na tua vida. Não importa a cidade ou país que você esteja. Esse é o mesmo Deus. Porém, vamos aprender a não fazer o que eles fizeram de errado, que é sobre a murmuração. Êxodo 16, lá no deserto de Sim, houve murmuração por causa do maná, reclamando do maná. E aí vai vir as codornizes. E nesse momento será instituído também o sábado, que tem um significado totalmente diferente, que infelizmente muitos dão até no dia de hoje. Descontente, o povo começou a murmurar contra Moisés. Na verdade, não estava contra Moisés, era contra Deus. Muitos podem pensar que reclamando contra o líder, contra o pastor, contra quem está à frente,
está reclamando contra aquela pessoa. Na verdade, está reclamando contra quem os colocou lá. Se era uma liderança cristã, é contra Deus. No caso aqui, foi Moisés que recebeu a reclamação, mas o povo estava falando com Moisés, reclamando, mas eles estavam, na verdade, murmurando contra Deus, que foi Deus que ordenou: Moisés, conduza o povo, faça assim. E conforme a orientação de Deus, Moisés procedia. Então a reclamação não era contra Moisés, era contra Deus. E olha a anotação final. A murmuração é uma característica negativa daqueles que não confiam no Senhor. Bom, vamos lá. Os problemas prosseguem no capítulo 16. Agora não é mais água, é a fome que eles reclamam. O povo reclama do pão e Deus manda o maná. O povo reclama da carne e Deus dá cordonizes. E isso vai acontecer nos apenas próximos 40 anos. O povo não sabia, mas Deus sabia de tudo isso. Olha lá, Êxodo 16, dos versículos 11 a 36. As codornizes e o maná. O terceiro milagre atende à necessidade material do povo. A partir desse dia, e por 40 anos, o povo não teria mais do que reclamar da falta de alimento. Pela tarde vinham as codornizes, aves que seriam o alimento. Era o frango da época, certo? Não era um animal que vinha voando, viu? O frango vai andando, isso não, ele vinha voando. Grande, a codorniz, certo? Um bicho desse tamanho. Seria o alimento. E pela manhã vinha o pão, que era o maná. Era só colher o maná que estava depositado na relva, na areia. Todo dia você devia pegar a porção do dia. O que significa? Deus provê todas as suas necessidades. E quando chegava na sexta-feira, pegava a porção dobrada, porque o sábado era dedicado ao Senhor, era o dia do descanso. Então, nem para ter esse trabalho. Olha que Deus maravilhoso. Se durante a semana, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, né? Segunda, terça, quarta e quinta, esses dias, se você pegasse o maná em demasia, o que não comeu estragava. Porém, na sexta-feira, você tinha a orientação: pegue para o sexto e o sábado. Não ia estragar. Era o mesmo maná, mas tinha algo diferente. O que é esse algo diferente? Era a orientação de Deus. Onde tem a mão de Deus, fica na paz, que vai dar certo. Bom, por causa da murmuração do povo e reclamando da água, Deus manda falar com a rocha, Moisés fere a rocha. Bom, deserto, faltava água, o povo murmura. Por que você nos trouxe para o deserto? Para morrer, né, com os nossos animais aqui? Era melhor não ter ficado lá. Moisés e Arão buscam o Senhor. E Deus diz a Moisés: pega o bastão que está em frente à arca. Você e Arão reúnam o povo e na frente deles dê ordem, falem para a rocha. E dela sairá água para o povo e para os animais. Pois é. Olha o que aconteceu, não é? Bom, Êxodo 17, nós vamos encontrar aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, é bom acompanhar o texto. Já que está estudando, com calma, você pode dar uma pausa, não é? Olha aqui, capítulo 17, nós vamos encontrar aqui a jornada pelo deserto, a falta de água, não é isto? E aí, no versículo 4, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Em Horebe, tu ferirás a rocha, e dela sairá água e o povo beberá. E assim Moisés fez diante dos olhos dos anciãos. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Entra no versículo de número 8. E veio Amaleque com os seus soldados, amalequitas. E pelejou contra Israel e Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué. Olha, um novo personagem surgindo aqui, Josué. Um jovem que gruda em Moisés. E depois Deus fará uma obra maravilhosa com a vida de Josué. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Porque ali atrás, no versículo 9, Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Daí porque vai Arão e o outro irmão segurar as mãos de Moisés durante todo o tempo para que o povo de Israel pudesse prevalecer e ganhar a batalha contra Amaleque.
O povo vai chegar no Sinai, agora vai receber a lei. Só que isso passou o tempo, viu, gente? É que eu só estou adiantando a nossa lição. Até porque nós não estamos lendo a Bíblia, nós estamos estudando o contexto do livro de Êxodo. Virá o decálogo, os 10 mandamentos, as sentenças relativas às propriedades e às pessoas, preceitos para a vida correta, aliança com Deus e adoração. Bom, os 4 primeiros mandamentos são deveres do homem para com Deus. Os outros 6 mandamentos são deveres do homem para com seus semelhantes. Os 4 primeiros, relacionamento do homem em Deus. Os 6 restantes, o homem e seus semelhantes. Bom, vamos lá. Os 10 mandamentos têm o propósito de nortear o ser humano em 2 vertentes fundamentais. Quais são elas? Da ética e da moral. Na ética, definição da identidade. O que somos, quem somos e o que devemos ser. E da moral, direção de caráter. O que devemos e não devemos fazer. Entenderam? E aí vem a lei. Mandamentos, estatutos, ordenanças, preceitos e juízos. Ok? Então, vocês viram qual é o fundamento, tanto da questão de ética quanto da questão moral. Mais ainda, os 10 mandamentos vão entrar aí para nos orientar sobre isso. As suas ordenanças prevê deveres do homem para com Deus e para com o próximo. Então, voltei a apresentar ética, definição de identidade, quem somos, certo? O que somos e o que devemos ser. Moral, direção de caráter, o que devemos ou não devemos fazer. E isso vale para os dias de hoje, como salvos em Jesus Cristo. Nós temos ética cristã, nós temos a moral cristã, a nossa definição. E aí, entre os 10 mandamentos, no capítulo de número 20, dos versículos 1 a 17 do livro de Êxodo. O que diz lá? As 10 palavras estão esboçadas em 2 lugares nas Escrituras. Êxodo 20 e depois em Deuteronômio. Olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Primeiro, monoteísmo, o Senhor está nos ensinando. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo, versículo 23 do capítulo 20, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 e 7. Está aí a regra. Não terás outros deuses. E deuses, meus queridos, quem está frequentando a escola dominical, nesse período que estamos gravando esta aula, tem uma aula, que inclusive será no próximo domingo, vai falar sobre a idolatria. Não terás outros deuses. E deuses aqui não é só se referir aos deuses como idolatrar um outro Deus que não seja Deus. Tem coisas que as pessoas se apegam e endeusam aquilo. Coisas e até mesmo pessoas. Idolatram. É pecado. Mas ainda, o primeiro mandamento, não terá outros deuses. É muito mais uma apologia ao monoteísmo. Trata-se também da soberania de um Deus que remiu, tirou, livrou Israel da escravidão. Então, repetindo, é muito mais, não é só uma defesa do monoteísmo, é muito mais que uma apologia, é muito mais que uma defesa do monoteísmo. É a certeza, é a segurança da graça, do amor e da soberania de Deus para livrar o povo. Segundo, o pensamento principal deste mandamento é isso: Deus deve ter o primeiro lugar na minha e na tua vida. Mais ainda, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. É somente ao Senhor que nós devemos adorar e servir. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Está registrado também no livro de Êxodo e, logicamente, em Deuteronômio, que repete a lei. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem ao servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o significado desses primeiros 3 mandamentos. Porque Deus é Espírito. Nós adoramos o Senhor em Espírito e em verdade. Mas ainda, afastando dos ídolos e da idolatria os filhos de Israel. E nós, crentes, neste período que estamos vivendo, no século que nós estamos vivendo,
também repudiamos toda forma de idolatria. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe o que significa? Não usar o nome de Deus de maneira superficial, nem faltar com a verdade em seu nome, como pronunciar um falso juramento ou um voto que não vai cumprir. É você, é eu, meu querido irmão e irmã, que não quer ir no culto de ensino durante a semana, e quando alguém pergunta, você vai estar lá conosco? Ah, se Deus quiser, eu vou. Se Deus permitir. Queridos, Deus não vai te impedir, não. De ir no culto, de servir a Deus, Deus não vai impedir. De você ir na casa dele adorá-lo. Você pode arranjar outra desculpa, mas se Deus permitir, não deu. Não deu o quê? Não deu vontade? Ah, bom, beleza, daí tá certo. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A guarda do sábado. É o único preceito do decálogo que não está repetido no Novo Testamento. Certo? Por que não? Porque, se vocês olharem lá, no Testamento, nós vamos encontrar os mandamentos de novo lá. Lá no Antigo, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Lembra do dia do sábado? Quando você olha no Novo Testamento, não tem esse mandamento. Certo? Os 10 que está lá, no Novo Testamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Fininho, guardar-vos dos ídolos. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. É o terceiro. O quarto não tem. Aí você vem o quinto. Filhos, obedecei aos vossos pais. Outro, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mintais uns aos outros, não cobiçarás. E por que não tem a guarda do sábado? Porque o Senhor vem dizer que ele é o Senhor do sábado, e não o sábado é Senhor do homem. Tá bom? Concernente à guarda do sábado. Eu tenho que falar isso, gente. Me perdoe o tempo, mas vamos falar sobre isso. Trata-se de um preceito moral ou cerimonial? Já adianto para vocês, cerimonial. Buscando as respostas, o Novo Testamento ratifica o que está escrito no Antigo Testamento. Ou seja, ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. Assim sendo, a necessidade da encarnação de Cristo se constitui uma das mais evidentes provas da incapacidade do homem de cumprir a lei. Por isso, a lei divina, completa. Por isso, o próprio Jesus vai dizer, não penseis que eu vim acabar, revogar a lei e os profetas. Não vim, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o legalismo frio, morto, dos judeus, apresentado através de sacrifícios e sucessivas cerimônias, feita com o propósito de satisfazer a lei. Não era isso, eles entenderam errado. A lei veio dar um norte. Mas quando nós servimos ao Senhor, o Senhor tem prevalência sobre a regra. Nós devemos cumprir a lei, não porque é lei, mas porque é bom. É isto. Só que eles não entenderam isso. Então, Jesus vem falar, gente, nós temos que seguir a lei, pelo que ela é boa. Não é lei pela lei. O Senhor e a lei. Concernente à lei, a Bíblia fala, Jesus teve seu nascimento prometido segundo a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus foi circuncidado segundo a lei. Jesus foi apresentado no templo de acordo com a lei. Jesus ofereceu sacrifício no templo segundo a lei. E ele foi odiado também segundo a lei. Jesus foi morto segundo a lei. E Jesus viveu, morreu, ressuscitou segundo a lei. Jesus cumpriu a lei. Pronto. É simples. Apesar de Jesus ter cumprido a lei, tudo o que diz respeito dele e por esta causa, os judeus ainda mais se preocuparam ou procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 16 a 18. Meu pai trabalha até agora e eu também. Acusado pelos judeus de violar ou não cumprir o sábado, ele vai responder, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Com essas palavras, Jesus defende o princípio moral do quarto mandamento, condenando totalmente a parte cerimonial, certo? E revela a sua autoridade sobre o sábado, para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo. O sentimento moral é a necessidade de se descansar um dia por semana, valendo para este fim qualquer deles. Hoje, meus queridos, tem gente que trabalha
Todos os dias da semana a sua folga é na terça, é na quarta, é rotativo. O que significa? Deus quer que você também descanse. Mas também Deus quer que nós possamos dar um dia, pelo menos um dia ao Senhor. Mas você pode dar todo dia para o Senhor. Por isso que nós o servimos em todo momento. E Deus tem se agradado disso. Bom, vamos adiantar. O sábado, sendo Jesus concluiu a guarda do sábado, é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, não é? Pois é, os homens também, tá bom? Se vocês olharem aqui, o Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes para não tomar o nome de Deus em vão, 6 vezes contra o homicídio, 12 vezes contra o adultério, 6 vezes contra o furto, 4 vezes contra o falso testemunho, 9 vezes contra a cobiça. Mas não fala nada sobre guardar o sábado. Pronto. Segunda parte, o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Honrar o pai vai além da obediência. Significa respeito elevado, consideração e submissão. Certo? Também Salomão vai falar sobre isso. Filho, ouça a instrução do seu pai e sua mãe, não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Vamos para o 7º mandamento. Mas antes, falar aqui do 5º ainda. A família é uma instituição de Deus, onde cada integrante tem a sua função. O autor da família, Deus, o sacerdote da casa, o esposo, que é responsável por conduzir a instrução e no exemplo. Do outro lado tem a esposa, adjutora ou ajudadora, submissa ao esposo, e ela é responsável por ratificar e monitorar a instrução dada pelo pai. E tem os filhos, que são chamados de coroa ou herança dos pais, que tem como glória a seus pais. Isso tudo tem um papel fundamentado em Deus, conforme Efésios 5:31 nos orienta. Por isso Jesus disse, e ele fala, Mateus 15:4, honra o teu pai e a tua mãe. Sendo assim, certo? Vamos para o 6º mandamento, não matarás. O que significa? Não seja um assassino. Não assassinarás. 7º mandamento, olha, que eu marquei ali. Por esse mandamento, Deus proíbe o assassinato deliberado, ou seja, infundado por razões torpes, qualquer outro que não seja defesa da vida, certo? Bem, sobre os 10 mandamentos, a Bíblia vai falar ainda sobre esse problema de não matarás. É importante entender as circunstâncias em que ocorrem algumas mortes. Devemos ter o discernimento que existem situações que não podem ser classificadas como assassinato, mas sim como decorrência de algo específico. E aí eu trago as chamadas cidades de refúgio, que foram criadas, Deus ordenou que fossem criadas as cidades. Quedes, Siquém, Hebrom, Gotã, Ramote, Gileade e Bezer. Como o próprio nome diz, cidade onde as pessoas que, sem querer, cometeram um homicídio, alguma coisa, sem querer, não proposital, corriam para lá para ficar protegido contra o vingador das suas vítimas, certo? Bom, aqui vai falar sobre os procedimentos jurídicos nos dias atuais, mas como nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, só mostrei para vocês que nos dias atuais existem recursos jurídicos para quem fez alguma coisa que ocorreu, resultou em morte. Ele tem uma forma de se justificar e se defender, legalmente tem isso, que viria, entre aspas, substituir a chamada cidade de refúgio no antigamente. 7º mandamento, não adulterarás. Condena o adultério e a impureza sexual. O objetivo é proteger a família a respeito da pureza sexual e a proteção da família, proteção institucional da família. Mas ainda, compromisso e fidelidade entre marido e mulher. Quando o Senhor Jesus cita o 7º mandamento do Sermão do Monte, não cometerás adultério. Vamos para o 8º mandamento, não furtarás. Condena as práticas também fraudulentas. Diz respeito à proteção da propriedade e abrange tanto o furto como outras práticas sobre as quais nós devemos vigiar para não cair nas armadilhas, ciladas do inimigo. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento proíbe a mentira, o mexerico, o testemunho falso contra o próprio, tanto no dia a dia, como até nos tribunais também. Vamos para o último, 10º mandamento.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E aí encerra os 10 mandamentos. A cobiça é a raiz do qual surge todo o pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. E o propósito divino é proteger o seu povo contra a ambição errada. A cobiça infecta, enferma. Pobres, ricos, nas suas diversas formas. Certo? O Senhor deu essas leis e aí nós vamos entrar na terra prometida. E nessa terra prometida vai ter uma coisa maravilhosa quando o Senhor vai orientar para que se construa o tabernáculo. E sobre isso nós falaremos na nossa próxima aula, permitindo o Senhor. Nessa próxima aula que nós vamos falar aqui, nós vamos ver sobre o tabernáculo, as suas cores, o que faz parte do tabernáculo, que é a simbologia. Aula 6, o que nós vamos estudar? Tipos e símbolos do tabernáculo, panorama geral do tabernáculo, simbolismo nos números da Bíblia, as 4 cores do tabernáculo, os 3 metais do tabernáculo. Não esqueçam, façam os exercícios que tem aí, que Deus abençoe em Cristo Jesus, e se Deus permitir, estaremos juntos na 6ª lição do nosso curso teológico da disciplina do Pentateuco. Deus abençoe em Cristo Jesus.